Vamos lá, pessoal. Essa questão eu deixei vocês em suspense. Por que será que a letra E está errada? A gente viu que A verdadeira, B verdadeira, C verdadeira, D verdadeira. E graças a Deus que elas estão na sequência. E eu armei só um esquema didático aqui para vocês. Eu transformei essa questão num esquema didático, tá certo? A equipe de auditoria desenvolve os trabalhos de campo. Detecta situações que demandam esclarecimentos. E esses esclarecimentos devem ser prestados pelo responsável, né? Pelo responsável pelo órgão ou entidade examinados. Nem sempre haverá necessidade de esclarecimentos, mas se houver necessidade de esclarecimentos, não é a qualquer Zé Mané, Zé Goiaba, Zé Ruela, que não é qualquer, como diz a propaganda, qualquer Zé Mané, Zé Goiaba, Zé Ruela que deverá prestar os esclarecimentos. Não, quem que deverá prestar os esclarecimentos? Normalmente o dirigente do órgão ou entidade. Bom, aí termina o trabalho de campo. Será elaborado o quê? O relatório preliminar. Esse relatório preliminar, dele será dado conhecimento, né? Será dado conhecimento a quem? Ao dirigente do órgão ou entidade, para, se for o caso, ele apresentar justificativas porventura necessárias. Bom, prestando as justificativas, e o cara terá prazo para fazer isso. Prestando, será elaborado o relatório final pela equipe de auditoria, com produto do relatório, o certificado. Esse certificado será elaborado normalmente pelo coordenador da equipe. Produto do certificado, o parecer. E esse parecer é elaborado por quem? Pelo dirigente, né, do sistema de controle interno, do executivo. Relatório, certificado e parecer, esse conjunto aqui, relatório, certificado e parecer, será encaminhado a quem? Ao órgão ou entidade. Esse conjunto, relatório final, certificado e parecer, será encaminhado a quem? Ao órgão ou entidade examinados. E o órgão ou entidade examinados é que remeterão ao Tribunal de Contas. Não é, pessoal, o sistema de controle interno que remete o relatório, certificado e parecer direto ao Tribunal de Contas, não. Não é assim que rola, não. O órgão ou entidade examinados apresentarão suas contas, mas o relatório, certificado e parecer de auditoria, e esse órgão ou entidade examinados é que remeterão todas essas peças a quem? Ao Tribunal de Contas. Voltando aqui para mim, vamos lá. O que diz a letra E? Ela quase que me pega, porque quando eu li, eu não identifiquei o erro de primeira. Aí depois eu peguei só, errada só pode estar a letra E. Qual é o erro dela? O que diz a letra E? Emitido o relatório, o certificado de auditoria, o parecer do dirigente do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, com posicionamento final, até aqui verdadeiríssimo. A unidade de controle interno remeterá o processo ao Tribunal de Contas da União negativo. Vamos corrigir isso aqui. Emitido o relatório, certificado de auditoria e o parecer do dirigente do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, com posicionamento final, o órgão ou entidade auditados remeterá o processo ao Tribunal de Contas da União. Ah, Ana Paula, quer dizer que o Tribunal de Contas só recebe as contas do órgão ou entidade se encangado, se junto com o processo tiver o parecer do sistema de controle interno, é ou não é? É desse jeito que funciona. Voltando, quer dizer que quando é expedido relatório, certificado e parecer, o sistema de controle interno entrega essa documentação ao próprio órgão ou entidade que foi examinada
para que, junto com o processo, esse órgão ou entidade que foi examinada encaminhe todas essas peças. É o órgão ou entidade examinada que encaminha todas essas peças ao respectivo Tribunal de Contas. Não é o sistema de controle interno que encaminha direto para o Tribunal de Contas parecer, não. Não é desse jeito que rola. Espero que o esquema tenha ajudado vocês. Vou ler mais uma vez corrigindo a letra E. O gabarito que é errado é a E, né? Eu já vou ler corrigindo. Emitido o relatório, o certificado de auditoria e o parecer do dirigente do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, com o posicionamento final, o órgão ou entidade examinados remeterão, né, o processo ao Tribunal de Contas da União. Próxima questão. Na emissão do relatório de auditoria, realizada com base no processo de tomada e prestação de contas do órgão ou entidades examinadas, é necessário que se atenda aos seguintes requisitos. Excesso. Bom, pessoal, num relatório de auditoria, o que é que tem que estar lá? A gente já sabe que o relatório é aquele documento muito detalhado, em que os auditores governamentais, eles descreverão tudo aquilo que seja relevante, todas as constatações relevantes detectadas por ocasião da auditoria. A equipe de auditoria, ela realiza seus trabalhos e irá relatar tudo aquilo que seja relevante em uma peça ampla chamada de relatório. O que tem que estar lá? Observe que essa questão diz exceto. Então, está querendo que a gente aponte o que é errado. Para a gente apontar o que é errado, tem que saber o que é correto. Vamos lá, nesse relatório. Vamos lá, letra A. Será se o relatório deverá identificar o número do processo, o período examinado e a unidade ou entidade examinada? Claro que sim, né? Cada auditoria gerará um processo, tem que identificar o número do processo para auditar, quando se vai auditar, se monta um processo. Então, tem que identificar o número do processo, o período examinado, né? O período examinado, se vai examinar que período, tem que saber. E vai examinar onde? Qual órgão, qual entidade que você vai examinar? Tem que saber também, né? Verdadeiro. Tem que pelo menos saber o que fazer, como fazer, quando fazer. Verdadeiríssima letra A. B. Será se o relatório tem que indicar as normas que instruam o processo de tomada ou prestação de contas conforme o caso? Verdadeiro. Porque a administração pública, segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, está adstrita a um princípio basilar chamado de legalidade. Então, por óbvio, tem que indicar, lógico, as normas, né, que instruem o processo. C. Identificar o passivo trabalhista do órgão ou entidade examinada. Pessoal, a letra C desfocou do cabeçalho. Pode até ser que seja o caso de um passivo trabalhista em relação a terceirizado, mas não necessariamente. A letra C, ela é restrita. Nem sempre o auditor governamental deparar-se-á com situação em que tenha passivo trabalhista de entidade, não. A letra C é muito específica, enquanto o gabarito, enquanto o cabeçalho é um cabeçalho amplo. A letra C desfocou total. Tem tudo para ser ela, o gabarito. Letra D. Será se o auditor governamental deverá definir o objeto da auditoria e identificar as demonstrações financeiras examinadas, no caso de auditoria contábil? Verdadeiro. A gente sabe que a auditoria contábil vai estudar o quê? As demonstrações, para ver se elas correspondem à fidedignidade dos fatos. Então, pessoal, tem que identificar o objetivo, o que fazer, quando fazer, como fazer, por que fazer, com base em que normas. Verdadeira letra D de dado. E a letra E. Será se esse auditor governamental deve declarar ter sido o exame efetuado por amostragem na extensão julgada necessária e de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal? Verdadeiro. Qualquer auditoria, ela é feita, principalmente a auditoria externa,
ela é feita com base em amostragem, técnicas de amostragem. Se esse auditor morrer e for fazer uma auditoria no céu, ainda assim ele vai ter que trabalhar com técnicas de amostragem. Falou de auditoria, notadamente a externa, tem que se utilizar de técnicas de amostragem. E existem várias técnicas de amostragem que vocês aprendem com a Germana. Existem várias técnicas de seleção de amostra. Casual, aleatória, estratificada. Então, tem que dizer qual o critério que o auditor se utilizou para extrair a amostra. Verdadeiríssima, a letra E. A falsa é a letra C, porque não necessariamente haverá passivo trabalhista a ser examinado, né? A gente está na órbita de auditoria de setor público, de auditoria governamental. Essa letra C restringe na situação em que o cabeçalho ele é bem mais amplo. Então, o que eu vou fazer agora? A gente vai fotografar essa questão. A gente vai ler o cabeçalho e ler as opções verdadeiras. Eu não vou ler a letra C, que ela é a falsa, que é o gabarito. Vamos lá, vamos ler a questão aprendendo com o examinador. Na emissão do relatório de auditoria, realizada com base no processo de tomada e prestação de contas do órgão ou entidade examinadas, é necessário que se atenda aos seguintes requisitos: identificar o número do processo, o período examinado e a unidade ou entidade examinada. Indicar as normas que instruem o processo de tomada de prestação de contas. Definir o objetivo da auditoria, identificar as demonstrações financeiras examinadas, no caso, naturalmente, uma auditoria contábil. Declarar ter sido o exame efetuado por amostragem, na extensão julgada necessária e de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar uma água que a minha garganta está necessitando e daqui a pouco a gente volta, viu?